Então, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui para mais uma aula, né? Iniciando aí um novo capítulo, último capítulo dessa sessão, né, do segundo volume, tá bom? E espero, né, encontrá-los aí bem, com saúde, né? Poucas dúvidas, né, durante a semana. Na maioria não fui procurado, só recebi as atividades, né? Isso significa que vocês estão entendendo bem, compreendendo bem o conteúdo, né? E só relembrando que a gente vai estar à disposição de vocês, né? Vocês têm aí uma semana para entregar essas atividades. Na medida que forem tendo dúvidas, pode chamar a gente, tá bom? A gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, né? Para hoje, né, a gente vai falar de plano cartesiano, né? Provavelmente vocês já devem ter visto, né, essa forma, né, de representar o plano, mas em uma outra maneira, né, em um outro formato, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer uma retomada, né? A gente sempre faz essa retomada, né, do que foi visto antes. Faremos a definição, né, do que é o plano cartesiano, né, de como ele surgiu, né? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico dele também, tá certo? Da localização de pontos, que o plano cartesiano é basicamente isso, é localizar pontos, né, se localizar em um determinado espaço, tá bom? Das coordenadas geográficas e da representação desses pontos, né, no plano cartesiano, tá bom? Então, ó, inicialmente, a gente inicia lá o capítulo, né, com essa imagem. Então, lá no livro de vocês vão identificar essa imagem, né, que é a imagem de uma aeronave, tá bom? E de um bilhete aéreo, ó, tá bom? Então, tem uma perguntazinha lá. Então, quais informações você daria para que alguém pudesse localizar sua carteira na sala de aula? Então, geralmente, né, você encontra, né, um colega, né, novato, né, e esse colega está querendo saber onde é o local, né, que ele vai sentar. Então, qual é a informação que você daria para ele? Geralmente, a gente indica qual é a fila, né, e também qual é a cadeira, tá certo? Então, cadeira 5, né, na fila 2, ou então fila 3, né, cadeira 5. Então, a gente vai fazendo essa localização, ok? Então, referente ainda à aeronave, aí você vai ver o seguinte, pode-se notar no bilhete aéreo apresentado que a poltrona está indicada por meio de um número e uma letra. Ao entrar em uma aeronave, o que se deve observar para localizar o assento indicado no ticket? Então você vai perceber que nesse bilhete, ó, tem o número da poltrona. Tem várias informações, né? Mas também tem o número da poltrona, né? Então, geralmente, primeiro, você chega no aeroporto, né? Você vai verificar aqui, ó, qual é o portão de embarque. Você faz lá o check-in, né? Vê lá qual é o portão de embarque, né? Que é o B22, o horário, né? De onde para onde, né? De onde você vai sair para onde você vai, né? Qual é o local, qual é o seu destino, ok? E a poltrona é 18F. Então essa é a sua poltrona, né? Então o capítulo ele inicia com essa localização simples, né? Primeiro, né, em um local conhecido por vocês, que é a sala de aula, né? E depois, né, vocês que gostam de viajar muito aí, né? Eu sei que vocês viajam bastante, né? Indicando lá qual local, né, que você vai sentar lá no avião, né, nessa aeronave, tá bom? Continuando, a gente tem uma outra situação, né? Essa outra situação, você vai perceber que é a localização de pontos, né? Essa localização de pontos, a gente vai ver aqui, ó, que na verdade uma aeronave, né, chamada de Boeing 757-300, e você vai ver aqui as classes, né? Então você tem a primeira classe, que está representada em laranja, você tem a classe executiva, né, que está aqui em azul, e a classe econômica, né, que está representado em branco, ok? Então, a partir dessa divisão, né, só lembrando que vocês que viajam, né, vocês até conhecem aí, né, qual a melhor classe, não é assim? Onde sentar, qual o melhor local de sentar, tá bom? Então, vocês vão identificar o seguinte, ó, que a primeira classe geralmente é a passagem, né, mais cara do avião, né? Então, fica aqui, ó, localizado, né, na parte frontal, né, na parte frontal do avião, ok? A classe executiva, bem ao centro, né, localizado bem ao centro, algumas cadeiras distribuídas aqui atrás, né, e veremos também a classe econômica, né? Outras indicações como banheiro, armário, né, e a copa,
ok? Então vem aí uma situaçãozinha para a gente responder. Marque um X onde deverão sentar os passageiros com tickets 18F e 20B, tá bom? Então, e a quais classes pertencem essas passagens? Então você vai identificar que 18F, ó, a gente está indicando aqui. Aí, mas onde é que está o F? Então, 18 eu já indiquei, né? E o F, ó, tá aqui, linha F, né? Coluna 18, ok? E tem o 20B. Eita, vamos procurar o 20, né? O 20 tá aqui e o B, ó, tá nessa linha. Então, ó, tá bem aqui, ó, nessa segunda, tá bom? Então, 20B. Conseguimos identificar o 18F e o 20B. Agora localiza aí, ó. 18F pertence a qual classe, ó? Se tá em branco, é a classe econômica, né? E se tá em azul, é a classe executiva, ok? Note que no ticket o assento de cada passageiro é indicado com um número e uma letra. Esses dados são as coordenadas de localização do lugar onde o passageiro vai sentar durante o voo. Então, essa é a localização de quem viaja, seja em um voo, né? Seja em um ônibus, tá bom? Então, essa é a localização que você vai identificar, né? Para quem viaja, né? Em um avião ou em um ônibus, né? Em qualquer outro transporte que tenha uma cadeira específica, tá bom? Uma outra imagem que a gente trouxe aqui, né, do livro de vocês, são referente às coordenadas geográficas, né? Isso aqui vocês veem basicamente em geografia, certo? Então, quando vocês falam lá de longitude e latitude, né? A tia de geografia com certeza já deve ter tratado isso com vocês. Se não viram ainda, né? Provavelmente vão ter essa ideia logo nas aulas seguintes. Então, nesse mapa está indicada a cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Então, está aqui o mapa, né, do Brasil, né? Vemos aqui o nosso país e São Luís, ó, bem na parte superior, né? Ela está localizada a aproximadamente, ó, 3 graus de latitude sul e 44 graus de longitude oeste. Então, você vai identificar 3 graus. Eita, o que é latitude e longitude? Você vai identificar aqui, ó. Você vai identificar aqui ao sul, né? Então, ao sul, você vai ver, não é uma reta, né? Mas você vai identificar que é nesse sentido, ó, ok? E veremos os 44 graus, né? Nesse outro sentido aqui, ó, tá bom? Então, no sentido horizontal, diríamos assim, ok? Podemos localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre usando as coordenadas geográficas chamadas de latitude e longitude, tá bom? E aqui, galera, a gente vai fazer as nossas definições, né? Essas definições em relação ao plano e faremos também, né? Estamos falando um pouquinho de quem deu origem, né? Quem desenvolveu, tá bom? Então, ó, o plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares. Já falamos sobre isso. Retas perpendiculares são aquelas que se cruzam, que se tocam, né, formando um ângulo de 90 graus, ok? Esse ponto comum é conhecido como origem, né? E nele é marcado um número zero de ambas as retas. Então, daqui a pouco, não se preocupe, a gente está fazendo essa leitura, mas daqui a pouco a gente vai ver as figuras, né, essas representações. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização do plano. Então, vamos ver o que a gente tem, tá bom? Então, primeiro, ele é formado por duas retas numéricas e perpendiculares. Essas retas não podem ser em outro formato, tá bom? Então, elas formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Outra situação, foi inventado por quem? René Descartes. Outros chamam de Descartes, né? Então, a pronúncia varia bastante, tá bom? Falando sobre a estrutura, o plano cartesiano é formado por duas retas, né? Uma responsável pela coordenada horizontal, então a linha horizontal, tá bom? E outra responsável pela coordenada vertical. Então, são duas coordenadas. Uma que está na horizontal e a outra que está na vertical. Para cada uma dessas, a gente dá um nome, tá certo? É comum usar as letras X para a primeira e Y para a segunda. Os termos coordenada X e coordenada
Y. Igor, o que é isso? Pô, o que são essas letras, tá bom? Essas letras a gente usa porque são mais comuns no dia a dia. Matematicamente, essas letras, né, elas são usadas no nosso dia a dia, né, nos conceitos matemáticos principalmente, tá bom? No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de ordenada e a reta horizontal responsável pelas coordenadas x é chamada de abscissa. Então, olha só, pessoal, nesse caso aqui, eita, você vai identificar aqui, né? Tá só abscissa, beleza, tá correto. Então, você vai identificar que na vertical, você vai identificar uma letra, né, chamada de ordenada. Então, esse y está sendo chamado de ordenada, tá bom? E na horizontal, você vai identificar x, que é chamado de abscissa. Então, fizemos o nosso contexto, né, teórico, né? Falamos aqui da teoria. Então vamos na prática, tá bom? Então olha só, traduzindo na figura, né, visualmente aqui, a gente vai compreender melhor. Então você vai identificar a linha que a gente falou que ela está na horizontal, né? E essa linha, a abscissa, a gente pode chamar ou representar ela com uma letra, né? Só para representar a reta, né? E essa letra pode ser o x, sempre é x. Igor, eu posso inverter a letra, né? Colocar o x aqui na ordenada e o y aqui na abscissa? Não pode, ok? Então, nesse caso aqui, essa linha que está na horizontal, chamada de abscissa, a gente chama de x, né? A nossa linha x, nossa reta x. E a ordenada, né, que está aqui, ó, na vertical, a gente chama de y. Então, Igor, como assim? Como é que eu faço para localizar um ponto? Então, sempre, pessoal, sempre. Primeiro, né, partindo da origem, ó. Lembra que a gente falou da origem? Então, partindo da origem, O, certo? Ou 0. Então, a gente vai identificar o seguinte, sempre é na horizontal. Então, primeiro, eu estou nesse ponto e vou percorrer primeiro na linha da abscissa para depois percorrer na linha das ordenadas, tá bom? Então, aqui a gente só tem a disposição, né, dessas retas, tá bom? Daqui a pouco a gente vai localizar esses pontos, ok? Então, olha só, nesse recorte, você tem uma situação lá do seu livro, né? E ela está dividida, ó, em 4 partes. Cada parte dessa, pessoal, é chamada de quadrante. Então, ó, você tem a linha X, ó, né, que está na horizontal, e a linha Y, que está na vertical. Então, só lembra comigo, a linha X é chamada de quê? Isso aí, você já pensou, né? Então, abscissa. E a linha Y, a nossa reta Y, é chamada de ordenada. Então, sempre você vai ter que percorrer primeiro aqui, ó, na abscissa, para depois, né, localizar na ordenada. Vou fazer um exemplo. Por exemplo, você está vendo aqui o ponto A, que está no primeiro quadrante, ó, tá certo? Os quadrantes, eles giram aqui, né, no sentido anti-horário, né, no sentido contrário do relógio. Então, no primeiro quadrante, eu tenho os pontos A, B e C. Então, para mim localizar o ponto A, ó, partindo do 0, ó, vou percorrer aqui na linha, no eixo X, a gente pode chamar de eixo, tá bom? Cheguei no 3, ó, ele está acima do 3. Então, meu X é 3 e meu Y é 3. Então, vou identificar aqui o A, meu ponto A, ele está localizado, ó, no 3 e 3, tá certo? Agora, vamos lá, para o ponto B. O ponto B, eita, ó, vocês sabem, né? Na cidade aqui, a galera não é muito respeitadora em relação, né, à escola, hospital, carro de som passa aí a todo momento. Mas vamos retomar. Então, ó, nesse caso aqui, ó, vamos lá, ponto B. Vou até o 4, ó, tá acima do 4, então X é 4 e Y é 2. Ó. É um caminho que você tem que percorrer sempre partindo do 0. Então, fui até o 4 e ao lado do 2. Ó. Então, B representa 4 e 2, sempre nessa ordem. E se eu inverter, pode ser 2 e 4? Não, se for 2 e 4, ele já vai mudar a posição dele, tá certo? O ponto C, ó, partindo do 0, vou até o 2 e na linha Y, 4. Então, ó, 2 e 4 já mudou a posição, tá bom?
Então, vamos lá. Ó. Para determinar os pontos em um plano, podemos fixar dois eixos perpendiculares entre si no ponto O. Tá aqui o nosso ponto O, ok? Esse sistema de eixos é conhecido como plano cartesiano. Costumamos chamar o eixo horizontal de X, o eixo das abscissas, e o eixo vertical Y, né? O eixo das ordenadas. Note que os eixos dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes, tá bom? Então, os quadrantes são numerados no sentido anti-horário. É o que a gente acabou de conversar, tá certo? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Nas atividades de vocês, pessoal, vocês vão estar utilizando basicamente só o primeiro quadrante, né? Mas, como a gente tem que mostrar, né, você já está conhecendo, ó, que existem 4 quadrantes. Então, você vai estar nas atividades resolvendo atividades referentes geralmente ao primeiro quadrante. E aqui tem uma situaçãozinha, ó. Os pontos A B e C foram marcados no primeiro quadrante. O ponto D, localizado sobre o eixo Y, não pertence a nenhum quadrante. Ou seja, se ele está em uma das linhas, ele não pertence a nenhum quadrante. Observa que o ponto D, né, tá aqui, ó, essa representação, a letra, não é a letra, viu, pessoal? Você vai olhar o ponto que refere-se à letra. Então, ó, o ponto A, o ponto C e o ponto D, ele está sobre a linha, ele está sobre o eixo Y. E qual é a localização dele? A localização dele, ó, não tem deslocamento em X, então, ó, 0. Só tem deslocamento em Y. Então, ó, 0 e 2, tá bom? Então, ó, não tem deslocamento em X, só em Y. Então, 0 e 2. Vamos supor que ele tivesse aqui no 3, ó, então seria 3, né? E como não tem deslocamento em X, ou melhor, em Y, né, seria 0, ok? Como podemos indicar a posição exata de um ponto no plano cartesiano? Então, ó, indicando quanto esse ponto está afastado dos eixos horizontal e vertical. Foi o que a gente fez, ó, é dando uma posição para ele, localizada com números, né? Então, como a gente fez, ó, o ponto A, 0, partindo do 0, ó, fui até o 3, e aí 3. Então, nesse caso, 3 e 3, né? O B, 4 e 2. Ponto C, 2 e 4. Beleza? E aí temos uma atividade, né? Resolvemos aqui a primeira questão, uma parte da primeira questão e uma parte da segunda questão, tá bom? Então, você vai identificar aqui, ó, na primeira questão, você tem lá o nosso mapa, né? O mapa do Brasil. E quais as coordenadas geográficas aproximadas de Brasília, tá bom? Então, em relação a Brasília, né, você vai dar uma olhada lá, você vai identificar que a latitude é de aproximadamente 15 graus, né, ao sul, tá bom? Então, lembra, ó, que nesse sentido, ó, Brasília está aqui, ó, então, 15 graus ao sul e 48 a oeste, né? Então, 48 a oeste, bem próximo. Você vai ver que não aparece aqui, mas a gente está fazendo uma aproximação. Então, lembra, ó, nesse caso, né, a latitude e longitude na horizontal, tá bom? Na segunda, diz que Mariana marcou os pontos P e Q em um plano cartesiano que desenhou no caderno. Então, veja lá, o ponto P e o ponto Q. Vamos localizar o ponto P, ó. Ponto P está dizendo que é 4 e 5 e o ponto Q 5 e 2. Então, ó, o ponto P, então partindo do 0, ó, 4, e aí vamos aqui na vertical agora, ó, 5, né? Então, ele tá, o ponto P está abaixo do 4 e ao lado do 5. Então, X representa 4 e Y representa 5, tá bom? O ponto Q, ó, partindo do 0, sempre partindo do 0, ó, 5 e 2. Então, em X, ó, ele está no 5 e em Y ele está no 2. E aí vai ter outras letras, né? É hora de você dar uma praticada aí também, tá bom? E fazendo esses testes. Por enquanto, né, nesse capítulo não tem cálculos, é simplesmente localizar, né, identificar, tá bom? E daí, pessoal, a gente está chegando ao finzinho dessa aula, né? Essa aula é mais curta, né? O conteúdo ele requer isso, né? Que você tenha um pouquinho mais de atenção, tá bom? A gente não vai acumular muita coisa. E aí a gente está ficando com as atividades das páginas 55, 56, 57 e 59, né? São poucas atividades, né? Finalzinho de capítulo, né? Na verdade, finalzinho de volume, né? Do segundo volume,
a gente tá com poucas atividades. Então tá ficando só da apostila, tá bom? E uma sugestão, né, que a gente deixa para vocês aqui, tá certo? É que lá na página 56, a segunda questão, né, que você possa tirar uma foto, né? Tem uma sugestão de um jogo lá, que é da Batalha Naval, com certeza você conhece esse jogo, né? É um momento que a gente está em casa, então que a gente pode praticar, né? A gente possa se divertir também, não só estudar, né? Mas aí você vai estar estudando e brincando ao mesmo tempo, tá bom? Então que você possa, né, tirar uma foto jogando com alguém da sua família, né? A gente está mais em casa, a gente está mais com a nossa família, então que você possa fazer isso, tá bom? Então, desde já, pessoal, agradeço, né, os nossos sexto ano A e B, né? Estou com saudade, pessoal, né, de aglomeração, daquela brincadeira na sala de aula, né, do estudo presencial, mas nesse momento a gente tem que ficar em casa, né, junto com a nossa família, se cuidando, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, que Deus possa abençoar todos vocês, junto aí com os familiares, vocês e amigos, tá bom? E até a próxima aula, né? Se Deus quiser, galera, ok? Então, até lá, espero que vocês.